Morfologia. Olá! Hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos começar? Orientações sobre a colocação pronominal. Entende-se por ênclise a colocação do pronome pessoal oblíquo átono após o verbo do qual é complemento. Disse neste caso que o pronome está enclítico ao verbo. Por próclise, entende-se a colocação do pronome antes do verbo. Disse nesse caso que o pronome está proclítico ao verbo. Por mesóclise, entende-se a colocação do pronome entre a forma derivada do infinitivo e as desinências modo-temporais e números pessoais no futuro do presente e futuro do pretérito. Disse nesse caso que o pronome é mesoclítico. Veremos agora alguns casos em que se recomenda usar a ênclise e em alguns em que se recomenda a próclise. Faremos também alguns comentários sobre o uso mesoclítico dos pronomes átonos. Ênclise. O uso enclítico dos pronomes pode ser considerado básico, pois é a manifestação da ordem natural, verbo, objeto, em que a uma forma verbal segue-se o seu complemento. Essa é, de fato, a colocação preferida em português de Portugal. No português do Brasil, no entanto, modalidades em que mudanças históricas têm levado a um uso generalizado da colocação proclítica, os casos de ênclise ficaram restritos a alguns contextos apenas, indicados a seguir. Próclise. Existem determinadas palavras da língua que são consideradas atratores dos pronomes pessoais oblíquos átonos, pois nos enunciados em que elas ocorrem, esses pronomes devem ficar em posição proclítica, com relação ao verbo que complementam, e funcionam como atratores dos pronomes. Primeiro, palavras ou locuções de sentido negativo. Por exemplo, ninguém me trouxe a redação que pedi que fizessem. Segundo, advérbios. Ontem o encontrei falando sozinho. Agora observe alguns exemplos. Veja. Quando, porém, há uma pausa marcada por vírgula na escrita, entre o advérbio e o pronome, recomenda-se a ênclise, pois, para fins de colocação pronominal, é como se ocorresse o início de um novo enunciado. Exemplo: ontem encontrei-o falando sozinho. Pronomes relativos, vemos. Exemplo: os alunos que me entregaram a redação receberão a avaliação amanhã. Pronomes indefinidos. Exemplo: alguém me chamou? Todos nos disseram que viriam à festa. Pronomes demonstrativos neutros. Exemplo: isso me parece um grande absurdo. Aquilo lhe pertence. Conjunções e locuções subordinativas. Exemplo: os alunos estavam desapontados porque nos esperavam para a festa e não pudemos comparecer. Ainda que o admire muito como pessoa, não votarei nele para deputado estadual. Mesóclise. Recomenda-se a mesóclise sempre que o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito e não vier precedido por uma das palavras que atraem os pronomes átonos, já estudados anteriormente. Veja os exemplos. Trar-lhe-ei hoje mesmo os romances policiais que prometi. Mas, infelizmente, não lhe trarei hoje os romances policiais que prometi. Far-me-ias o favor de ficar em silêncio? Mas, alguém me faria o favor de trazer o jornal de hoje? Conclusão. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos costuma refletir não só a ação de certas variáveis linguísticas, mas também as escolhas que fazem os usuários da língua, sobretudo ao escrever, determinadas por considerações de natureza mais propriamente estilística.
Assim, para que se possam entender as orientações que foram dadas anteriormente, é necessário ter bem claro que elas explicam tendências hoje verificadas no português do Brasil, e não imposições categóricas. Bem, e com isso finalizamos a nossa aula. Lembre-se sempre de explorar ao máximo o seu conteúdo didático. Até a próxima!